Começando mais um Visionários e hoje eu estou muito feliz porque estamos comemorando aí mais de 6 meses em rede nacional e sempre ao lado dele, grande Eliseu Assunção. Prazerzaço, hein, Eliseu? Tamo junto, mais uma vez e vamos pra cima. É isso aí. Mais um dia, mais uma terça-feira aqui animadíssima na RFTV. Ó, todos os programas eu que apresento os nossos convidados, mas hoje eu vou inverter. Hoje eu vou passar essa bola para você. Muito bom. Porque muito realmente é um convidado de peso. Já vi que trouxe presentes ali pra gente. E é isso aí, Eliseu Assunção. Bom, vou falar então um pouquinho do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, ele é um cara de conexões, network. Então você que não tá em casa, não entende muito sobre isso. Basicamente, o próximo negócio o negócio que você ainda não fez, o próximo dinheiro que você não ganhou, tá tudo nas conexões que você ainda não realizou. Então, se você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre esse tema, nosso convidado de hoje acho que é especialíssimo para isso, João. Que legal. E tanto que eu vou chamar ele primeiro, eu vou falar o nome dele, mas eu já vou falar o apelido. Eu prefiro o apelido. O apelido é legal. Viu? O apelido do homem é Mr. Connect. Então, Marco Tadeu, muito prazer em recebê-lo aqui hoje na nossa bancada, o Mr. Connect. Muito obrigado por me receber, é um prazer estar aqui com vocês, João, Eliseu. Valeu. Vocês aí de casa. Vamos ver o que a gente pode contribuir aí, né? Muito bem. E por que desse nome, né, Mr. Connect? Então, a minha área de atuação da minha empresa, a empresa chama-se Aliança Fitness. E a área de atuação é no mercado de academias, mercado de fitness. E a gente tem algumas vertentes aí que a gente realiza. Uma delas são eventos de relacionamento. Tá. Basicamente são dois. Um que se chama CEO Summit, que é para os CEOs das redes de academia, né? Estão proliferando bastante. Boa. Que o Eliseu teve Já participei, já estive lá. A participação acho que dele foi na em primeira 2022, edição, né? na primeira edição, Mas exatamente. foi como palestrante? Não. Só foi lá como... Só fui como observador, humilde para aprender ali com essa galera tão boa, tão positiva. Agora, Mister, não sei se você sabe, o Eliseu é um dos principais nomes do mercado imobiliário em termos de palestra, porque ele ajuda marcas de academias, né, a fazer a expansão. A gente vai falar sobre isso. Perfeito. Mas o Eliseu é um grande nome hoje aí no mercado de palestras. Quando falamos até de trazer o Mr. Connect aqui, eu conversei com ele e falei, poxa, é muito legal porque ele tá no mercado fitness, ele é o nome hoje, tá, João? Do mercado fitness aí no que diz respeito a conexões, a eventos, a seminários, né, Marcos? Então, assim, é um grande nome e eu falei, poxa, um desafio muito grande é o mercado imobiliário, né? O imobiliário é um grande desafio para o mercado fitness, assim como é para todas as expansões. As franquias, isso. Não só para o fitness, e nós trabalhamos para todo mundo, mas o fitness, de fato, eu tenho um carinho muito especial. Com o nosso evento, eu já fiz muitas academias enquanto ainda administrávamos obras e tal. E aí isso me chama muita atenção. É um mercado muito próspero e que ainda tem muito para prosperar, né? E aí você vai saber falar um pouco mais desses números para nós. Então, acompanhe, inclusive, todos os seus vídeos lá. Então... Legal, os Palp Tips. Então, só para complementar para o João aqui, esses dois eventos de relacionamento, um se chama CEO Summit e o outro, que é mais antigo, que a gente já vai para a 23ª edição, chama-se Connect, Aliança Fitness Connect. E um dos participantes, das empresas participantes, logo no começo, segundo, terceiro ano, ele me chamou, ele falou, olha aí o Mr. Connect, né? E aí pegou entre aquele grupo e tal, e eu acabei assumindo, virou a alcunha aí do negócio. Pegou o nome, né? Pegou e é o nome que pega, né? Esse nome é bom, maravilhoso. Muito bom. Mas eu acredito muito na conexão, né? E acho que o que você fez foi para isso, né? Para fazer as pessoas se conectarem. Mas vamos voltar para o business de academia. Vamos. Eu vou tentar lembrar. É Patrícia Tótaro? Patrícia Tótaro teve aqui, né? Recentemente. O Mister, inclusive, viu o episódio, né, da Patrícia, comentou comigo. Sim. Patrícia é uma grande amiga, né, minha, uma grande amiga dele. Tá sempre nos eventos e comigo também tá sempre nos projetos, né? Ela é uma baita profissional. E na conversa com ela, Mister, o que ficou muito evidente é que a expansão para as academias, o maior problema é o problema imobiliário,
né? Você também é dono de rede de academia ou não? Não. Eu só ofereço serviços, produtos para gestão de academia e para os gestores de academia. Como assim serviços? Por exemplo, você então, ajuda... Nós temos 2 seminários que são educativos. Tá. Né? Um internacional, que a gente traz sempre alguém de fora. Esse ano foi em junho, foi a Sarah Cooperman dos Estados Unidos, que é para trazer... Os Estados Unidos estão ainda assim alguns anos à frente no mercado, né? No desenvolvimento do mercado de academias. Então a gente traz, esse aqui foi o 16º, faz 16 anos que a gente faz. Caraca! Traz um gringo por ano. E é legal, porque eles sempre têm informações que são carentes aqui ainda. Tem esses 2 eventos de relacionamento que eu mencionei, e temos 2 softwares que a gente representa, que a minha empresa representa. Um é de gestão da experiência do cliente, de pesquisa de satisfação, e o outro é de gestão financeira, que serve para qualquer tipo de negócio. Né? É um software aqui brasileiro, o de gestão é americano. O outro é brasileiro e ele foi criado para o varejo, mas eu, há 2 anos atrás, conheci, falei, pô, isso encaixa perfeitamente para as necessidades do gestor da academia, para a parte financeira. E a gente fez uma parceria, então. Eu vou pedir para abrir um parênteses aqui, já que você falou da Patrícia e eu falei da gestão de experiência do cliente. A Patrícia é coautora desse livro. Olha aí. Tá? Gestão da experiência dos clientes em academias, que legal. Que eu organizei na época eu sou coautor e organizador na época da pandemia, né? A gente não tinha muitas condições para trabalhar, né? Tava dentro de casa. Vamos escrever. E aí eu tive essa ideia de fazer um livro colaborativo, né? Sou eu mais 7 autores nacionais, cada um falando da sua especialidade dentro desse assunto. E o prefácio é feito por um dos gringos. O primeiro seminário internacional eu trouxe o Thomas Plummer, que é um semideus na consultoria nos Estados Unidos para academias. E ele veio no primeiro. E aí ele fez a gentileza de escrever o prefácio para a gente. Que legal. Então isso aqui é um muito presente para Poxa, vocês. legal. Muito obrigado. Vamos deixar aqui na nossa... Vamos pôr aqui na estante atrás. Do aqui, visionário. Para mostrar. O já vai deixar ali, ó. E aí, então, falando, né, dessa parte do negócio de academia, né, e vocês acabaram de mencionar, a locação, o lugar, né? Até no mercado de academias nos Estados Unidos agora não se usa tanto, né? Mas era muito comum na década de 90. O que é importante? Quais são as 3 coisas mais importantes para uma academia? Você vai montar uma academia e tal. E os gringos tinham location. O ponto, né? Eram as 3 principais. Legal. Isso continua sendo verdade, mas hoje, felizmente, nem tanto. Né? Não depende só do ponto. Tem uma série de... O mercado evoluiu. O conhecimento dos consumidores por parte dos empresários do setor evoluiu, está evoluindo. E aí você consegue... fazer ofertas, ter serviços direcionados a determinados públicos. Consegue ser um destino, né? Sem ser exatamente dependente do ponto. Mas o ponto ainda é muito importante, principalmente, João, nessas redes de academias que a gente chama de low cost, né? Essas têm um volume alto de pessoas e um valor mais reduzido, acessível. Mais baixo, mais acessível. E nesse momento, como nós tivemos a pandemia, que foi uma desgraça, para esse mercado, para o mundo inteiro, e para esse mercado foi um dos mais afetados, porque ficou fechado, né? Você não tinha receita zero. Mas depois disso, a partir do meio de 2022, começou a se recuperar. 2023 foi um ano muito bom e 2024 está sendo um pouco melhor. Que ótimo. O que isso está gerando e que tem a ver com os imóveis, né? Uma busca desenfreada por ponto entre essas redes que surgiram. Então, só para você ter uma ideia, em 2019... eu fiz assim, não era uma pesquisa, levantamento da cabeça com pergunta para um, pergunta para o outro, uma lista, quantas redes de academias nós temos no Brasil? Essa é uma pergunta boa, hein? Pois é, em 2019, a minha contagem deu 27. Tá. Obviamente ficaram faltando algumas que a gente nem sabia desse. Eu lembro que logo depois, 2 semanas depois, alguém me falou de uma, eu falei, nossa, esqueci dessa, ninguém lembrou, tal, mas... Então umas 30 na época. A última contagem que eu fiz foi agora, 2 meses atrás, tinha 48. Uau! Né? Então, um crescimento aí de mais de 50%, 60%. E certamente
tá faltando. Vamos chegar aí a 100 daqui a pouco. Né? Vamos. Por exemplo, não entrou nessa contagem. Por causa do CEO Summit agora, que vai ser em setembro, nós fizemos uma página na internet e tal, né, para falar sobre o evento e um application para, se você não está participando do evento e gostaria de participar, gostaria de sentar à mesa com esses caras que estão hoje dominando o mercado, faz o seu application, nós vamos avaliar e aí você pode, né? Então nós temos 5 vagas para esses entrantes. É o cara que ainda não tem um lugar à mesa, mas ele quer estar à mesa. Legal, tá? ótimo. Bom, o primeiro que apareceu, nós já tivemos, acho que quase 30 applications. O primeiro que apareceu, nunca tinha ouvido falar dele nem da academia. No interior de Minas, ele tem 11 academias, que não é um número muito grande, só que a menor tem 3 mil clientes. Caramba, já tá bombando então, lá e ninguém sabe do cara. Negócio. Pois é. Pois é. Em função disso, os imóveis estão, principalmente em algumas regiões, nas principais, estão sendo disputados à tapa. Né? Os imóveis para locação que comportem uma academia de no mínimo 800 metros quadrados, né? 800, né? 1.500 metros quadrados. Uma observação, aí isso é muito positivo, né? O mercado absorvendo mais gente, né? Saindo dos 5%, 6% que a gente fala de penetração na população, né? Tem que ter mais academia para absorver mais gente. Não, e também diminuir a fila nos hospitais, né? Porque o povo indo para academia, daqui a pouco diminui também esse é o maior desafio, né? Nosso, né? Como participando do mercado aí, nós temos uma associação, a ACAD Brasil, cuja principal função é essa, né? Mostrar ao poder público a importância do exercício físico. Mas vamos falar de grana. Vamos. Porque assim, como você já tem acesso aos bastidores, principalmente ali aos CEOs e tudo mais, o quão rentável é uma academia? Porque, para mim, né, que sou usuário, eu entendi um pouco mais graças ao Eliseu, que sempre fala muito, a Patrícia veio aqui também, deu o ponto de vista dela da parte não só de arquitetura, mas do workflow mesmo. Os caras ganham dinheiro nas pessoas preguiçosas que não vão. Porque quando você fala assim, são 3 mil pessoas, se as 3 mil pessoas decidirem ir numa academia no mesmo dia, vira uma balada quase, né? Como é que funciona? Tá, como que funciona, né? Vamos começar por aí. Isso é um mito, tá? Esse negócio é um mito que foi disseminado, e talvez até no começo tenha algum, né? De que as academias ganham dinheiro com quem não vai. Tá? Por que é um mito? Primeiro, assim, é óbvio, se a academia tem 3 mil caras e os 3 mil forem no mesmo dia, horário. Claro, mas isso não é. A distribuição, ela é estudada. Hoje você tem a tecnologia, ajuda e tudo. Você consegue estudar a tua distribuição. É óbvio que na segunda tem mais, na terça até quarta, depois é sempre assim. Mas essa distribuição ela é estudada, até porque a academia mais low cost que existe, com o preço mais acessível, ela não quer ter 3 mil alunos e 1.800 reclamando que não consegue treinar porque tem muita gente. Isso não é bom de jeito nenhum. Sim. Então essa distribuição é estudada, as academias sabem exatamente como controlar. A gente fala tem gente que fala de capacidade máxima, mas eu prefiro capacidade ideal. Então, a academia, ela com essa base toda de dados, ela estabelece lá, né, qual é a nossa capacidade ideal. Um ponto de equilíbrio. Nossa capacidade ideal é ter tantas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que na segunda vão vir tantos de manhã, tantos à tarde, tantos à noite. E assim a gente consegue atender no padrão que a gente quer, mesmo sendo uma academia de baixo serviço, alto volume. Quando atinge essa capacidade ideal, isso deveria ser assim, né? Nem todas as academias são assim, mas deveria ser. E as principais, as mais bem geridas são. O que você faz? Você abre outra. Se é o caso, então eu vou dar o exemplo aqui, a gente falou antes até da Pano Bianco. Pano Bianco tem uma rua em Campinas, uma avenida, que eles têm 2 a 500 metros uma da outra. Você pode andar de uma para outra, pode fazer a esteira numa e a musculação na outra. Tá cheio, vou lá para outra. Por quê? Porque eles chegaram à capacidade ideal daquela e falaram, pô, esse bairro comporta mais. Aonde? Tem um ponto aqui, vamos lá, e fizeram. E a capacidade ideal tem um número? Tipo, é 3 mil pessoas, mais ou menos? Depende do tamanho da academia, da quantidade de equipamentos, exatamente. Mas tudo é estudado, então. Hoje isso
tem mecanismos de estudo já para deixar isso ideal. Tem consultores especializados nisso, né? As academias mais, essas redes principalmente, já tem os números. Smart Fit, isso, Blue Fit, né? Que são as mais populares aí. São, a Smart é a maior, né? Então você tem várias agora, mas isso Então, assim, é um mito. As academias, mesmo as low cost, elas não querem que o cara não vá. Porque um dos aspectos tá mais do que provado, tem pesquisas de 20 anos para cá, se a frequência do cliente à academia, a frequência mensal, é diretamente proporcional à continuidade dele ou não. No plano, né? Anual. Se ele não vai, ele não renova. Faz sentido. Ele não vai, ele para. Primeiro ele para de ir, depois ele para de pagar. E aí acabou. Certeza. Sim. Né? Eu fui um desses, assim. viu? Durante muito tempo eu me sentia meio triste quando eu deitado, comendo aquela bolacha à noite. Aí eu falava, puta, mas que vida. Não, amanhã eu vou lá. Aí eu me matriculava. Aí ia no primeiro, segundo, terceiro. Na segunda semana já ia perdendo frequência. E, cara, depois de 3 meses eu desistia. Pois é. Né? Então faz total sentido. Então, as academias. E agora em outubro nós vamos fazer o outro. Eu falei do Seminário Internacional, nós temos um outro que é mais recente, que a gente criou, que vai ser em outubro, que é de tecnologia de gestão para academias. Então, nesse vai participar, eu conheci há pouco tempo, mas foi assim, calhou perfeitamente. É um cara de Portugal, ele tem um software, é uma empresa grande, mas ele é o responsável por essa parte de fitness dentro da empresa, uma empresa de software. Eles têm um software para retenção de academia. Que legal. E ele, assim, ele te mostra no dashboard tudo que o gestor precisa saber para partindo do princípio da frequência. Então, você tem a frequência assim, você tem X% dos alunos frequentando assim, você tem X% frequentando a sala. Esse aqui vermelho, esse aqui laranjão, ou seja, esses aqui estão em risco de abandono. Que então, legal. Hoje a tecnologia, consegue com uma certa facilidade, com a cara. inteligência artificial, te dá isso assim numa tela para você tomar as decisões necessárias. Isso que eu ia te perguntar. Entrando nessa pauta tecnologia, né? Que inclusive você tem duas empresas que você representa para gestão. Né? O que a academia, eu vejo ela como um negócio replicável, né? E escalável. Total. Mas é um negócio físico escalável, engraçado. Porque normalmente negócios físicos são muito difíceis de serem escalados. Quando você tem que gerir estoque, você tem que gerir um monte de coisa, né? Sim. Perecíveis e tudo mais. A academia não. Por quê? Ela é um negócio relativamente simples, né? E escalável do ponto de vista de ter menos funcionários, e aí por isso que surgem tantos sistemas de gestão, né? E estão surgindo tecnologias para fazer isso, porque é para favorecer justamente esse multifranqueado, esse multi-empresário que tem 10, 11 unidades, como você disse. Sim. E já vou emendar numa outra pergunta que é: o que você vê hoje, o mercado de academias no Brasil, né? De frequentes, pessoas que usam de fato academia, e como que você vê o mercado daqui a um tempo? Você acha que está crescendo ainda o volume de academias, o volume de usuários no Brasil? Você acha que estagnou? Como é que está esse mercado? Então, depois da pandemia nós tivemos um crescimento. No Brasil a gente não tem dados, né? Isso é complicado. Oficiais, né? Realmente confiáveis, né? Uhum. Mas antes da pandemia a gente falava de 4 a 5% da população brasileira. Então 10 milhões de pessoas. Hoje, porque depois da pandemia teve uma aceleração, depois da recuperação teve uma aceleração. Aquela história de pessoas que nunca tinham ido à academia ou que não consideravam muito ou que foram e ficaram muito pouco, passaram 1 ano e pouco, né, tanto na época do lockdown como depois, ouvindo na TV, né, em qualquer uma das TVs, né, na Rede Record, que a gente está aqui, que quem se exercitava tinha tido menos problemas com o vírus. Basicamente, vamos reduzir assim, né? E aí realmente começaram a aparecer umas pessoas, novos clientes que não eram do fitness e que começavam, deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Legal. Né? Então hoje é mais ou menos consenso no mercado que a gente deve estar talvez perto dos 6%. 6% é 12 milhões, 13, 14 milhões de pessoas. É muito pouco. Tá? É muito pouco ainda. Se for parar Exatamente. Pensar, nos Estados Unidos é 20% a penetração. Poxa. E mesmo assim, você vai lá, é maravilhoso. Se a gente chegar a 20, imagina o que esse mercado vira. Quadruplica o mercado. Pois quase. Mas mesmo lá é pouco, porque se pensar é 1/5 da população só 1/5 da população pratica exercício. No país com o maior problema de obesidade do mundo. Pois né? Então tem muito chão. Então, assim, qual é a minha opinião sobre isso?
o mercado de academias de fitness vai crescer sem parar, né? Tá. É óbvio, a economia é um problema na economia, né? Uma queda no consumo das famílias, né? Na grana disponível, prejudica, atrapalha o crescimento. Mas esse crescimento orgânico de procura, eu acho que ele não vai diminuir significativamente, ele vai continuar e nós vamos provavelmente, daqui a 10, 15 anos, dobrar o número de academias no Brasil. O Brasil é um país muito grande, é o segundo maior, 30, 32 mil é o que se diz. Que é o segundo maior número, só perde para os Estados Unidos. Tá. Mas nós temos o 12º faturamento. Nós somos o segundo maior em volume, número de academias, né? Mas o 12º ou o 13º em faturamento. O que traz uma ideia para o João que falou, vamos falar de grana, né? Então, mas por que, mister? Porque as academias aqui são mais baratas. Nos Estados média, Unidos, elas são quanto mais... custa uma academia nos Estados Unidos low cost, mais ou menos? Em relação, tem dois problemas. A low cost lá é mais barata. Mas tem dois problemas. Um é o valor médio, né? Mas o principal não é. O principal é o número de clientes. A média que a gente tem hoje, que se fala no mercado de média de número de clientes para as 32 mil academias, é abaixo de 400. Tem muita academia e pouco praticante. Abaixo de 400. Sim, tem muita academia aí vazia, com pouco aluno. Com 400 alunos, o cara precisa fazer um tango muito bem feito para ele tirar dinheiro do negócio. Sim. Entendeu? Então isso é média, obviamente, mas ainda é uma realidade. Sim. Ainda é uma realidade. Quanto custa nos Estados Unidos uma academia low cost? Tem uma ideia? low cost, então, a principal... Uns $20, né? $29. A principal delas é a Planet Fitness. É uma amarela também, não é? Amarela e roxa. Eu já fui. Você não perde ela, você não esquece. Ela fica marcado no cérebro. Né? A Planet Fitness, até 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, custava... O plano mais baixo deles, $10 mensais. Puta, aí também é de graça. Isso é 0,03% da renda média do americano. No Brasil, uma low cost, R$119, R$129, entendeu? É 3,6% da renda média do brasileiro. 10 vezes mais. Ou seja, então você vê aí uma limitação de crescimento que é essa, né? A renda. Mas agora a Planet Fitness, agora, 1 mês e meio atrás, eles aumentaram o plano básico para aumentaram em 50% para $15. Ele não aumentava há 27 anos, ele estava em $10. Aumentaram para 15. A base já está formada, né? Exato. E o outro plano que aqui também tem, né? O plano Black costuma ser chamado, né? Que é o que dá mais algumas coisas, ilimitado. Ele chega quase a 200, né? Então, lá nos Estados Unidos a Planet é 25. O plano Black é 25, agora o outro é 15. Né? Aqui no Brasil a diferença é menor, geralmente é tipo 109, assim, vamos dizer uma Smart o basicão. Fit, né? 99, 109 e 139 ou 149 o Black. E o básico normalmente eles limitam horário, algumas coisas não, assim. Não, o básico geralmente ele não tem aquela cadeira de massagem, essas coisas, e o acesso às outras. Então, só vai na o plano Black dá acesso a todas, né? Então, no caso da Smart, por exemplo, é a América Latina inteira quase, você pode treinar. Muito legal, muito legal. E por que você ainda não empreendeu no mercado e abriu a sua própria rede? Já que existe um buraco, um gap aí absurdo e você conhece todo mundo, bem relacionado. Sem dúvida. Mas tem uma resposta. É uma questão de perfil. O meu perfil, embora eu seja empresário já há um bom tempo e goste muito de negócio, o meu perfil é muito mais de suporte. Então, essa parte educativa, né? A minha empresa começou totalmente com um curso de gestão de academias que não existia em lugar nenhum, de 10 semanas, né? Puxa, que mudou a vida de um monte de academia na época. Massa. Então, essa parte educativa sempre foi muito forte, né, comigo, e eu vi uma oportunidade nesse segmento tal, de ajudar os gestores de academia, começamos por aí. E aí, hoje, a gente tem essa diversidade aí de negócio, mas sempre com esse coisa. Então, assim, o Eliseu falou, a academia, ela se multiplica, né? Ela tem escala, mesmo sendo física, e é verdade. E aí tem 2 aspectos. Um que você falou, é relativamente simples. Não é.
A operação de uma academia é um negócio altamente estressante. Então, agora, graças a Deus, nós estamos chegando num momento que uma parte do mercado está profissionalizando suficientemente para tornar isso mais simples. Para tornar isso um pouco menos Mas estressante. aí teve um caminho muito longo. Ainda nisso, tem né? muito. Sim, ainda tem muito para chegar no resto do mercado. É. Né? E o outro aspecto é interessante, que é particular, esse negócio da escala, é particular desse mercado. A academia tem uma capacidade, é um negócio, tem uma capacidade de autogeração de clientes. O que isso significa? Você pega um bairro lá que tem uma rua que não tem academia. Tem 2 ou 3 no bairro, mas ali não tem. Você põe uma academia lá, ela vai receber um número X de clientes. Né? Em média 400, provavelmente mais, dependendo da cidade e tudo. Esses clientes são autogerados, eles não eram do fitness antes. Aí abriu uma academia, o prédio do cara é do lado, favorece, o outro cara trabalha ali e ele começa a participar. Ou seja, não quanto é, mais academias, entendeu? mais não é você farmácia. vai incentivar. Farmácia, você vai e você precisa Sim. de alguma coisa. Não, a academia se abriu uma e aparece gente que Legal. não era daquele, não era consumidor daquilo e começa a consumir. Então, Legal, até um propósito bom, né? Interessante, porque quanto mais academias forem abertas, teoricamente, mais pessoas vão buscar saúde, vão buscar o bem-estar, né? Pelo exercício. Muito bom. Bom, Marcos, eu queria falar um pouquinho agora da nossa operação de Build Suit, né? Que inclui muitas academias, né? Sem e aí dúvida. que tá o pulo do gato. Né? A gente tava falando de mercado, a gente fala muito de mercado imobiliário aqui, até falei isso para você, porque até o Marcos, quando eu fiz o convite, ele falou, Zé, poxa, mas eu vi que o programa é muito focado em mercado imobiliário, não é a minha. Então, assim, eu falei para ele, não, a gente fala muito sobre mercado imobiliário porque nós vivemos o mercado imobiliário e respiramos o mercado imobiliário, mas a gente gosta do empreendedorismo, a gente gosta de projetos diferentes. E um projeto muito legal, que quando eu fui na primeira edição do CEO Summit, eu estava começando a desenhar, então lá eu não falei nada disso, né? A gente foi com outro intuito lá de conhecer, de se relacionar, mas estava iniciando o desenho, né? Que é esse projeto. Eu via na expansão das marcas, não só das academias, mas de todas as expansões, uma dificuldade grande com, primeiro, localizar o ponto ideal. Segundo, o operacional dessa obra, que era custoso e chato demais pro cara, porque enquanto em vez de ele estar preocupado em treinar funcionário, em cuidar da operação, implantação de sistema, tudo não, ele tá lá cuidando da obra, desesperado. E aí quando chega na hora de abrir, ele tá todo bagunçado lá no back-office dele. Então, a gente criou, e aí, por fim, o custo mesmo da obra, né? O que acontece muito, por isso que eu te perguntei do multifranqueado, do cara que expande, né? Muitas vezes o cara ele tem a capacidade de abrir mais uma, mais 2, mais 3 unidades, porque ele já tem a expertise do negócio, ele já fez 1, 2, 3, ele consegue. Onde ele esbarra, às vezes, no caixa. Né? Ele ainda não fez o payback, porque é caro. Né? É uma brincadeira cara abrir uma academia, não é barato, né? Daqui a pouco você vai falar de custos. Mas assim, é um negócio caro. E aí eu comecei a pensar em algumas soluções, porque eu via a aflição ali dos meus parceiros, meus clientes, e eu falava, poxa, como que a gente pode ajudar as marcas nas expansões a acelerarem as suas expansões, a ganhar velocidade nisso, né? E aí começamos a pensar e a gente começou a imaginar. O sistema de Build Suit, ele já é antigo, né? Funciona muito bem, dúvida. mas ele é muito ocasional, a gente diz. Ele não é intencional, né? Que aí o cara tem ali uma placa, faça o Build Suit, ou você vai lá e oferece aleatoriamente para um dono do terreno e ele pode ter dinheiro ou não para construir para você, né? Enfim. E a gente quis transformar isso em algo intencional, né? Então a gente criou uma operação, começamos a desenhar essa operação e criamos uma operação de shoppings de vizinhança no formato Build Suit. Por que o shopping de vizinhança? Eu crio um polo gerador de tráfego e eu retroalimento essas operações entre si. Então eu crio operações que funcionam bem entre si. Trago elas para o jogo. Então, localizo oportunidades estratégicas, faço um estudo de viabilidade e vocação para esse imóvel, e aí nós vamos entrar na pauta vocação, e o porquê que o Marcos não empreende na academia, né? É vocação. Sim. Não adianta. Você tem vocação de educar,
de ensinar, de suportar, de dar suporte. Às vezes você não tem a vocação de empreender. A gente falou isso até num outro episódio. Faz sentido. Né? De empreender academia, né? Sim. Empreender em outro segmento. Mas a tua vocação é dar o suporte e é o que te faz feliz. E é o que te faz bem. E é o que te move, né? É o teu propósito. E o terreno, eu costumo dizer, eu brinco que o terreno tem vocação também. Né? Se você coloca o terreno para fazer uma coisa errada, uma coisa que não era para ele estar fazendo, ele não vai performar bem, ele vai ficar desocupando, o cara vai entrar e sair, vai quebrar teu prédio, vai demolir, vai arrumar, e você vai só arrumar problema. Então a gente faz primeiro um bom estudo, com base nesse estudo a gente leva para as marcas e acopla as marcas certas, né? Porque às vezes, um bairro X cabe uma Pano Bianco, um bairro Y cabe uma Bluefit, uma avenida X cabe uma Sky, na outra já cabe uma Smart. Então, você vai levar para quem faz mais sentido. Então, a gente traz as operações certas, acopla os contratos antes de construir. Porque eu precisava resolver o problema das academias e das marcas que procuravam expansão, mas para isso eu precisava de quê? Funding, dinheiro. Você arruma dinheiro onde? Mercado financeiro e com um investidor. Para o investidor, eu tenho que dar dinheiro, tem que dar lucro, essa operação. E às vezes os terrenos eram caros. Por exemplo, eu vou pôr só uma academia, não viabiliza. Eu vou pôr só uma farmácia. Não viabiliza, porque o terreno é muito caro. Não dá dinheiro para o investidor. E a operação não sai do papel. Quando você coloca um shopping de vizinhança, com operações diversas, então, por exemplo, eu boto uma academia em cima, e embaixo eu boto diversas operações, trago todas elas, fecho os contratos antes de construir, de build-to-suit, aí eu resolvo o problema de todo mundo, né? Porque a gente resolve o problema da marca, que não vai precisar mais se preocupar em localizar e construir. Eu resolvo o problema do bairro, que muitas vezes não tinha essa comodidade, não tinha, né, uma academia na porta. Então, quantas pessoas vão passar a ter saúde por conta do nosso empreendimento e da nossa iniciativa, né? E por conta da iniciativa do empreendedor em abrir uma academia ali, né? Pessoas que não frequentavam, como você disse. Esse é um dado até legal, porque eu nem sabia. Nem eu. Que a maioria das pessoas que frequentavam, né? Como é que você usou? Né? A palavra que você usou é... Quando você abre numa rua, ele se autoalimenta. Autogerador de demanda. Poxa, isso é muito legal. Então, imagina, quantas pessoas a gente não salva, às vezes, de um infarto daqui a 10 anos, porque o cara começou a fazer uma academia, né? Isso é muito gratificante. Então, a gente leva a comodidade para o bairro, resolve o problema da marca de expansão e dá dinheiro para o investidor. Então, a nossa operação, ela vai muito de encontro com o que você falou também, né? E aí, por que a gente não abre uma rede de academia, João Angeli? Não, eu tô louco para abrir uma. Ele quer abrir. Eu tô louco para abrir uma. Mas só que assim... Vai de franquia. Mas é isso. Foi o que eu disse pra ele. Eu falei, cara, se a gente abre uma rede, a gente tá limitado, às vezes, a um tipo de público, ou X ou Y. Agora, quando a gente tem diversos parceiros no mercado, né? Então eu tenho como meus amigos todos os CEOs, os diretores das outras redes, eu posso abrir, por exemplo, nos nossos malls, diversas operações diferentes, né? De acordo com o bairro e atender todo mundo, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, primeiro, nós, assim como você, temos uma vocação, né? Que é a vocação de também dar suporte, né? E criar soluções para o mercado de uma maneira inteligente, né? Não só para o mercado de academia, apesar de ser um grande cliente, a academia para nós hoje, vamos falar assim, ela ocupa um lugar de destaque absurdo dentro das nossas operações, porque a gente começa por ali, né? Começa pela âncora. Então começa pela academia, ou pelo supermercado, ou pelo atacarejo, enfim, começamos por uma operação grande e depois, a partir dessa operação, identificamos que tem fit com o bairro, a gente começa a trabalhar as demais. Então, uma loja de suplemento, uma lavanderia, uma escova, né? Um fast escova, uma unhas carioca, que a mulher vai fazer lá o exercício, quebra a unha, já vai na unhas carioca lá, já vai fazer. Então, esse é o negócio. Então, vai muito, que é o que eu queria falar da vocação, no perfil de cada um. Nós temos um perfil de dar suporte, assim como você, de dar o apoio para o mercado, né, crescer, enfim, aquela base para o mercado crescer e se desenvolver. Isso é muito legal. Perfeito. E aí, E esse... o meu, certamente, você usou a palavra vocação, que é excelente. A minha é nessas duas áreas, é a área de educação e a do Mr. Connect, a de conectar as pessoas, né? Então, em algum momento eu falei, eu conheço gente aqui, conheço gente lá, né? Por que eu não boto? Isso é muito legal. E isso acabou proliferando. Obrigado, Siri. Ela quer participar também. Muito bom. Olha só. E sobre isso que você falou,
o Build to Suit e esse tipo de empreendimento, tem um exemplo recente em Piracicaba, Academia Position. Eles têm 2 unidades. A segunda unidade foi construída, foi feita a convite do empreendedor, do incorporador lá. Mas ele não é um shopping, né? Vai ter loja, já tem algumas. Na verdade, ele está praticamente construindo um bairro novo em Piracicaba. Legal. Então tem, até pelo que eu lembro, quando eu fui lá uns meses atrás, tinha 2 prédios residenciais de um padrão bom, de alto padrão. Um comercial, prédio de escritórios e tudo, prédio comercial. A academia, ele destinou uma área lá e convidou quem já era um empreendedor, já tinha uma unidade da Position lá, que é o Vitor, para montar. Então tem a academia, que tem um restaurante muito legal, tem algumas lojinhas junto ali com a academia que são terceirizadas, e quadras além da parte de academia, quadras de beach tênis. Legal. A academia foi construída durante a pandemia. Uhum. Tava tudo parado, o cara vai agora a hora. Vou fazer. Então é esse mesmo princípio, mas ele está construindo praticamente um bairro novo. E eu acho que isso vai acontecer muito. Obviamente depende da economia, né? Mas se a economia brasileira andar, mesmo devagarinho continuar andando, sim, vai aparecer empreendedor no Brasil inteiro fazendo esse tipo de investimento. Com certeza. Né? Você atrai a população, no caso os residenciais, lá para um bairro super gostoso, tranquilo, arborizado, e coloca lá os serviços que são essenciais, básicos, são essenciais, né? Entre eles, as academias têm aparecido bastante, né? Outra coisa é desde que eu comecei, até antes, mas 20 anos atrás, você não tinha a invasão de academias que você tem em prédios hoje, né? As construtoras todas hoje já tem geralmente um consultor ou uma empresa de equipamentos, alguma coisa, pelo menos uma que já está, nós vamos construir mais um prédio ali, já faz aqui o projeto, né? E eles já saem com a academia, né? Então sim, isso porque é um serviço básico, né? Eu acho que cada vez mais ele vai ser um serviço básico, né? A academia, o Pilates, enfim, depende do bairro, né? Sim. Esse estudo que a gente faz é para isso. A gente faz, por exemplo, o bairro tem uma incidência maior do público idoso. Então vamos partir para um Pilates, vamos partir para uma coisa com menos impacto, né? E, não, é mais jovem, então vamos para uma academia low cost, vamos para um jab, né? Que tem umas franquias hoje de boxe, de lutas, né? Então é isso. O mercado é isso, né? E o que você falou também, né? Que você mencionou, precisa de capital, as academias precisam. E agora, né, até foi praticamente a primeira, acho que foi a primeira, a Smart Fit, né, pegar capital de fundos, depois, não, primeiro lá em 2010 conseguiu o apoio do Pátria, né, do banco, e aí começou a expansão. E depois abriu o capital, por enquanto é a única tal, mas aí as outras na esteira. Estão indo nessa linha também. E tem um fenômeno interessante que está acontecendo, principalmente depois da reabertura, que é essas redes menores, né? Mas menores assim, já tem 50 unidades, 30 unidades, 20 unidades, né? Que estão proliferando, que eu falei que tem 48 na última contagem. Sim. Eles estão buscando investidores também, porque senão não dá. O cara não cresce na velocidade que ele precisa, cara, né? Vai ficar como era antes. O cara tem 2 ou 3 unidades porque ele tem 30 anos de mercado, sim, aquele negócio. Mas assim, eles não estão ainda com preparados e no tamanho adequado e com toda a organização, né, a governança e tudo, para procurar um fundo e ter sucesso no programa. Então eles chamam de cotistas. Né? Eu não gosto desse nome. Sabe o que é um cotista? Os americanos são melhores do que a gente nisso. É um angel investor. É o investidor anjo, né? Só que a gente só fala investidor anjo para startup de tecnologia, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eles estão crescendo com essa base aí. Quem, a Smart? Não, outras pequenas redes. As outras academias. As outras redes. Eu já vi algumas propagandas na internet. Exatamente. Trazendo cotista, né? Seja sócio sem trabalhar. Pois é. Uma das redes mais novas aí, tá com 32 ou 34 academias, eles fizeram no passado, num domingo, um Investors Day no ABC, aqui eles são do ABC. Muito legal. Eles fizeram uma produção toda do evento, né?
E aí convidaram os que já são os investidores, não são franquias. Franquia, a Pano Branco é só franquia, mas eles são cotistas. Convidaram lá os cotistas que já existiam e cada um trazia 1 ou 2 pessoas interessadas, né? E, pô, foi um sucesso. Teve palestra, teve apresentação do negócio e tal. Então, eles estão usando isso que eu prefiro chamar de investidor anjo, que é a pessoa física. A galera que entra para incentivar o negócio. E aí, quem mencionou aí que eu ia falar dos números, né? Hoje, para você construir uma academia, vamos pensar numa low cost, dessas que não é smart, né? Que tem, né? Cerca de 4 milhões você vai investir. Isso... Só em equipamento ou equipamento e reforma? Metade disso é equipamento. 3,5, 4 milhões. Metade é equipamento, a outra metade é obra, construção, móveis. E aí que tá. Equipamento. Aí que tá o problema, né, Eliseu? Pois é. Mas agora... Porém, isso está ajudando, tá ajudando o mercado a crescer muito, justamente. Tem empresas de equipamento, né, tem umas 3 ou 4 pelo menos hoje, que elas financiam o equipamento em 60, 70 vezes. Então, olha que modelo de negócio interessante. O cotista entra, geralmente uns 5 cotistas para uma unidade, para pagar aquela metade que é de coisa. Os 2 do equipamento. Exato. Não, da obra. Metade da obra. E o equipamento é financiado e começa a ser cobrado a partir da abertura. Sim. Né? Como o volume dessas academias, o volume de gente é muito grande, geralmente elas fazem pré-venda. Então, quando ela abre, já tem 800 clientes, uma coisa assim. Em poucos meses, o equipamento e as despesas já está no azul. Já em poucos meses chegou no azul, incluindo já 70, 80 mil reais de equipamento por mês. Isso que eu acho então legal. É um modelo de crescimento. Obviamente ele tem aí uma precaução, né? Que eu já aproveito, você está nesse, toma cuidado se você é o gestor. Que é uma recessão, uma queda brusca na economia. Sua parcela não para. Aí você fica numa situação, mas isso tem que ser equalizado, equalizado direitinho lá. Mas é um movimento novo no mercado, pós-pandemia, que praticamente não existia antes, era muito incipiente, e que agora está ajudando o mercado a acelerar. Isso a gente chama de alavancagem financeira, né? Você usa o parcelamento para não precisar colocar dinheiro na frente e o próprio giro do equipamento começa a pagar o próprio equipamento, né? Sim. Para todo mundo é bom, porque o cara dos equipamentos consegue vender mais, o cara da academia consegue abrir mais academias e a economia gira graças a isso. Pra vocês terem uma ideia, outro dia eu fiquei sabendo e na hora até me assustou, mas depois eu fiz umas contas de cabeça, né? Falei, não, faz sentido. Uma dessas empresas que faz esse financiamento do equipamento está trazendo 40 containers por mês de equipamento da China. É forte. Uma delas. Então, o negócio realmente está acelerado. Foi o que a gente visualizou. Que você está falando do equipamento financiado, é exatamente o que a gente via. A gente via, poxa, o equipamento já resolveram, mas ninguém resolveu ainda o problema operacional e custo de obra. Pois é, o é o outro lado, exatamente. Exato. Então, no nosso caso, a nossa operação, hoje a gente tem em torno de 20 operações aí em planejamento e execução e tal. Ano que vem a gente tem uma meta arrojada aí de chegar em 120 operações, né? Porque a gente está acoplando alguns fundos. E aí a gente está mostrando para o fundo um outro mercado. Por quê? Esse mercado de shopping de vizinhança, ele é um mercado que era um pouco delicado, né? A galera do fundo ali, dos investidores, eles gostam muito do build-to-suit da maneira mais macro, né? E essa é um build-to-suit relativamente pequeno para eles, porque são empreendimentos menores, de 5, 7 milhões, 10 milhões, mesmo quando você pega um pouquinho mais... Agora, quando você forma pacotes e quando você tem uma metodologia de trazer um inquilino antes já, com um planejamento, isso agrada muito o investidor, né? Soa muito bem para eles. Lógico. E resolve um problema de expansão. Então, a ideia nossa é ser relevante para o mercado em breve. Então, um pequeno... né? Então, o Marcos conhece todo mundo, João. Aí, ó, os pequenos... a gente serve para os grandes, porque os grandes também têm metas de expansão arrojadíssimas, e a gente serve para o pequeno também, que é o cara que, pequeno assim, 30, 50 unidades ali, e está querendo ganhar velocidade. Porque uma análise que a gente fazia lá no comecinho também, que você acabou de dizer algo parecido, é que para o cara ficar relevante enquanto rede, né, ele tem que ser rápido. Porque senão ele fica lento, aquele crescimento muito devagar, ele vai ser sempre uma rede pequena. Exatamente. Porque enquanto ele tá com 50, ele fala assim, não, agora eu sou grande, agora eu tenho 50. Mas ele olha o concorrente dele já tá com 200. Sim, os concorrentes vão ocupando os espaços. Como a gente falou desde o
princípio do negócio, da conversa aqui. A gente falou como é importante o ponto, location. É isso. Os teus concorrentes estão ocupando, pode não ser um concorrente, mas agora você tem vários. Então, 48. onde você pensava em entrar, agora tem 5 redes lá. Você já não foi o primeiro, você já não está consolidado. Então, a velocidade é muito importante em qualquer expansão. Né? E é por isso que a gente fala tanto disso. A gente fala da importância da gente, do nosso propósito no mercado, né? A gente tem alguns, mas o primeiro, ajudar as expansões, ajudar a dar velocidade para as expansões, que a gente sabe que estrategicamente é importante. 2, ajudar os bairros, porque a gente leva essa comodidade, essa vida para dentro do bairro, né? De uma maneira... E não é levar de qualquer jeito, né? Porque o que a gente viu muito no passado era um shopping... Você já deve ter visto vários desses, aquele que fica praticamente parece um faroeste, tudo fantasma, assim. Aquele monte de placa de aluga. Um Burger King na esquina e o resto tudo vazio. Ou meia dúzia de lojinha. Mas por que isso? Porque não tem planejamento, né? Então eu já tive alguns embates, algumas conversas aí com a galera. Mas isso aí não deu certo. Eu falei, não, cara, não deu certo porque o cara abre uma âncora e acha que o resto vai por osmose. Não é assim que funciona. Se você faz uma operação planejada, até as pequenas lojas, não tem como dar errado, na verdade. Porque se uma academia traz 3 mil clientes todos os dias que vão com recorrência naquele local, se você abre operações que funcionam bem em sinergia com ela, não tem por... aquilo ali vai rodar bem, né? Vai atender o bairro, vai rodar muito bem, todo mundo vai faturar. E é uma tendência, né? Porque as pessoas não... Os grandes shoppings, eles estão se reposicionando totalmente, com né? De comércio para lugares de lazer, vamos dizer, de entretenimento, né? Sim. E que funciona mais no fim de semana. Então, hoje, o cara pegar o carro dele durante a semana para ir num shopping ficou raro. Muito difícil. Ele vai no fim de semana até para levar as crianças ou comer num restaurante. Virou lazer, né? E o shopping de vizinhança, ele cumpre essa função de estar próximo. Pô, eu preciso fazer a unha, eu preciso disso, preciso comprar uma coisinha no supermercado. É isso. E as pessoas estão dando cada vez mais valor pro tempo, cada vez mais valor pro... Né? A pandemia mostrou muito isso, né? De você ter tempo de qualidade com a família e tudo mais. E quando você tem as coisas próximas de casa, né? E é por isso que a gente foca muito em serviço e alimentação. O varejo, a gente acaba, o varejo de rua, ele tende a diminuir, né? Por conta da tecnologia, mas o serviço e a alimentação não tem como. Você vai se alimentar, você vai até lá, ou é bom que você tenha uma loja perto da sua casa fazer um iFood, né? Pra fazer um Rappi ali para entregar. E agora... A academia não tem como. O João que fala isso, né? A gente tava até comentando outro dia, poxa, academia você pode ser bilionário, amigo. Ninguém vai fazer academia por você. Não tem como você pagar. Hoje não consigo delegar. Você tem que ir lá e malhar por mim. Hoje tem todo o fitness digital, né? Tem uma, ainda você vai fazer alguma coisa em casa ali e tal. Mas é uma tendência, vai crescer, né? Não vai ser predominante, mas vai crescer. Legal. Mas mesmo o digital em casa, onde você quiser, é você que tem que fazer. Não tem jeito. Pois é. E fala um pouquinho mais dos seus eventos, Marcos, pra gente... A gente tá chegando aqui na reta final já, né, João? E eu queria entender um pouquinho mais aí qual é a agenda de eventos que você tem agora, quais são os próximos eventos, pra galera ficar sabendo e pra que tipo de pessoa que público que você quer ter nesses eventos. Perfeito. O próximo, como eu falei já, né, nós fizemos o seminário internacional em junho, vamos ter outro em junho do ano que vem, será o 17º. Boa, legal. Mas o próximo agora é dia 11 e 12 de setembro, que é o CEO Summit. Muito bom. Agora com uma característica diferente, e que tem, como eu disse, né, a gente tem os participantes, as principais redes, e temos 5 vagas lá, que já estão, 3 já foram ocupadas, né, que é para o pessoal participar. O pessoal está fazendo um application e tal. As redes menores. Nós estamos selecionando, exatamente. Legal. Então é legal. Que vai ser aqui em São Paulo, no Hotel Pullman. Boa. Depois disso, no Costão do Santinho, em Florianópolis, o Connect, que é justamente o Connect uma... A gente chama aqui de rodada de negócios, né? Que reúne, a gente leva... São 20 convidados, donos de academia, pode ser uma rede, pode ser pequena, pode ser um estúdio, vários perfis. A gente convida para o hotel lá, um dia e meio de evento, e 20 empresas fornecedoras. Né? Legal. Com a maior variedade. Então tem software, tem equipamento, tem construtora, tem arquitetura, a Patrícia sempre participa, tem consultoria de RH, né?
tem Polar, os relógios lá, o Polar Club e tal. Então tem uma variedade bem legal. Esse, para participar, ele não tem inscrição, né? Ele é por convite. Convidados. Mas a melhor forma, e eu agradeço se você fizer isso, é entrar no meu Instagram, que é @MrConnect, tá? E mandar uma mensagem lá, mandar um direct falando que você tem interesse. Aí eu vou olhar tal, e vou tentar te encaixar num dos próximos. Né? Esse próximo vai ser lá no Costão do Santinho, em Floripa, vai ser bem legal. E no dia 19 de outubro, o evento de tecnologia, que é um que a gente criou no passado. Eu falei, tá na hora da gente organizar esse assunto, né? Porque todo mundo fala de tecnologia o tempo todo mundo usa e tal. Eu falei, as academias precisam ter algum lugar para pensar organizadamente nisso, né? Nas tecnologias de gestão para o negócio. E aí, ano passado a gente fez, foi super bem recebido, estamos fazendo o segundo agora em 19 de outubro. Depois termina e aí novembro, dezembro é planejamento do ano que vem. Né? Planejamento do ano que vem, que vão se repetir esses... Ano que vem nós vamos fazer um negócio legal. Já, essa é novidade, hein? Só aqui. Ninguém sabe. Só os visionários. Ninguém sabe, só os visionários. Que é um Connect, um terceiro Connect, a gente faz 2 por ano, para academias, escolas de natação, academias que têm piscina. Que legal. Porque a gente não leva praticamente nesse, porque os fornecedores não são dessa área. Então a gente vai fazer um com fornecedores desse segmento, né? E aí tem construção de piscina, tem aquecimento, tem uma série de coisas, né? Tem metodologia, tudo. Nós vamos fazer um Connect só para essas escolas de natação, que no Brasil é um baita negócio, né? Um segmento grande. E tem pouco aqui em São Paulo, sabia? Então, eu não sei dizer se tem pouco, mas realmente não tem comparação com o número de academias de fitness. Mas é um bom negócio, até porque não tem muito. E principalmente as pessoas que não conhecem, elas falam, não, as pessoas gostam de nadar. Não, esquece adulto. Assim, o negócio da escola de natação são as crianças até adolescente, até 12 anos, por aí. Porque todo pai que tiver um mínimo de condição financeira, ele quer que o filho aprenda a nadar. Claro. Para não correr riscos. Né? Ele só vai tirar o filho, depois que entrou, ele só vai tirar de lá... A hora que aprendeu. Ou a hora que aprendeu, ou se assim, ele tem que escolher, ou eu pago a comida para ele, ou eu pago a academia, o que raramente chega nesse ponto. Então é um negócio que tem uma aderência muito boa legal para as crianças e adolescentes ali, justamente. Nós todos queremos que o filho nade o melhor possível, né? Claro. É questão de sobrevivência. A gente vai fazer esse também. Muito bom. Bom, então eu gostaria de agradecer aqui a sua participação. A gente tem sempre uma fala que quem senta aí nessa cadeira tem que ser visionário ou visionária, né? O Eliseu fez questão de trazer você, não só pelo relacionamento, mas que o seu conteúdo é muito bacana, né? Por isso que você é um professor dentro do seu mercado, através dos seus eventos, né? Através da sua iniciativa. Agradecer também ao Eliseu. Tamo junto. Mais uma, né, Eliseu? Mais uma. Mais de 6 meses de programa aí no ar, para o Brasil inteiro. Então, você que está no Brasil todo... aliás, deixa eu fazer a última chamadinha, só para testar nossa audiência aqui, para ver se vocês estão atentos no programa. Então... se você aí em casa já pratica exercício físico, quer entender um pouco mais sobre o mercado fitness, de academia, né? Então tem o Mr. Connect aí que você pode seguir no Instagram do Marcos, vai estar um QR Code aqui na tela. Mas manda no WhatsApp nosso QR Code também está na tela aqui. Manda no nosso WhatsApp aí, academia, só para a gente entender se você está atento no nosso programa, no nosso tema de hoje, falando aí sobre o mercado fitness. Isso aí. Muito bom. Mais alguma coisa? Quero agradecer muito, foi muito legal o papo e quero parabenizar vocês, né? 6 meses, a TV, eu não conheço o negócio de TV, mas eu sei que não é fácil. Eu já tive minhas ingerências no negócio e eu sei o quanto trabalho, quanta dedicação ele necessita para vocês conseguirem manter o programa aí em funcionamento. Então, de parabéns e obrigado por dar essa oportunidade de falar aí, de falar um pouco da coisa que eu mais gosto, que é o mercado de academias de fitness. Show de bola. Muito obrigado. Então, semana que vem, Visionários está de volta. E você que ainda não acessou as nossas redes sociais, o QR Code está aqui na tela, venha para o digital, porque lá a gente consegue falar e conversar com mais tranquilidade e mais tempo, tá bom? Até semana que vem. Visionários fica por aqui. Tchau!